Oi, oi! Voltei aqui para falar sobre o parágrafo de introdução. Por que eu estou insistindo tanto nesse assunto, né? Vocês devem estar achando, nossa, que chata, fica falando sobre isso toda hora. É porque o parágrafo de introdução, ele é muito importante. Se você conseguir aprender a fazer um bom parágrafo de introdução, você tem grandes chances de garantir uma boa redação. Porque a introdução é o parágrafo que organiza todo o restante. O desenvolvimento depende da introdução. A conclusão também depende da introdução. Então, eu quero falar com vocês de novo sobre as 3 funções que a introdução precisa cumprir para que você construa um bom texto. Primeira função da introdução é garantir o tema, certo? Garantir o tema como? Apresentando na sua introdução todas as expressões-chave da proposta. Vocês podem repetir algumas palavras, podem parafrasear expressões ou apresentar sinônimos. O importante é garantir que você entra no tema, já na sua introdução. Eu trouxe um exemplo do Enem 2018 para a gente observar como que o autor conseguiu garantir o tema. Vejam que as palavras-chave estão aqui sublinhadas. Para garantir a palavra manipulação, ele usou, por exemplo, comprometer o senso crítico, que é uma forma de manipulação, e ele repetiu a própria palavra manipulação. Ele repete o comportamento do usuário, aqui, e ele fala em comportamento das personagens. Ele repete controle de dados 2 vezes, e a palavra internet, ela é retomada por meio da palavra tecnologia, por meio da repetição da própria palavra internet, controle de dados, enfim, tudo isso, todas essas palavras-chave da proposta estão contempladas na minha introdução, e isso já garante que eu não vou fugir ao tema e nem vou tangenciar, certo? Outra função da minha introdução é contextualizar. E quando eu falo em contextualizar, é contar para o leitor qual é o contexto no qual a discussão que eu quero levantar faz sentido. A discussão se torna relevante nesse contexto. Então, eu preciso contar para ele. A gente tem que partir do princípio de que o autor não conhece, o leitor não conhece o assunto, tá? Eu preciso contar para ele sobre o que eu estou falando. Existem muitas formas de fazer isso. Lá no capítulo 5 da apostila, vocês vão encontrar vários exemplos, e eu vou fazer um vídeo futuramente dando alguns exemplos também, explicando com mais detalhes. Vamos ver como que essa introdução garantiu essa contextualização. Vejam, ela está usando a série britânica Black Mirror, que é uma série que tem episódios que falam justamente sobre a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das personagens. Ou seja, ao usar essa série para começar a minha redação, eu já estou situando o meu leitor, contando para ele, olha, o assunto, a discussão que eu vou fazer no meu texto tem a ver com isso aqui. Então, eu contextualizei. E, por fim, uma função muito importante da introdução é apresentar a tese de maneira resumida, é claro, mas é importante apresentar essa tese já na introdução. Ou seja, você conta para o seu leitor qual é a direção argumentativa que você quer dar ao seu texto. Como assim? Como você quer fazer discussão sobre esse tema? Esse é um tema que possibilita diferentes discussões. Existem muitas formas de comentar, existem muitos aspectos que podem ser debatidos, mas você vai contar para o seu leitor qual desses aspectos, quais dessas possibilidades você quer desenvolver. Então, a tese, ela já dá um indício, dá uma dica para o meu leitor do que ele vai encontrar nos meus próximos parágrafos, certo? Vejamos aqui o exemplo dessa introdução. Quando esse candidato diz que fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira, ele está fazendo uma afirmação que ele precisa desenvolver depois. Se ele está dizendo que o controle de dados na vida real também compromete o senso crítico da população,
Ele precisa desenvolver como que compromete o senso crítico, em que medida, de que forma esse senso crítico é comprometido. Ele precisa discutir isso apresentando dados, informações, apresentando alguma informação validada que comprove que ele tem razão no que ele está dizendo. Ele também diz que faz pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Por que é pertinente debater acerca dessas consequências? Né? Quais são essas consequências? Por que é pertinente debater? O que a gente ganha quando faz esse tipo de debate? Ele precisa desenvolver isso. Então, com a introdução dele, eu já tenho pistas de qual vai ser o direcionamento argumentativo que ele vai dar ao texto dele. Então, voltando a reforçar que a introdução, ela ajuda a gente a organizar todo o texto. Se eu faço uma boa introdução, eu consigo fazer um bom texto, porque a minha introdução me diz o que eu preciso fazer no meu desenvolvimento e o que eu preciso fazer na minha conclusão. Ok? Então, na hora de escrever a redação a partir de agora, tentem observar se a introdução de vocês está garantindo a entrada no tema, está contextualizando o assunto para o leitor e se está apresentando a tese de forma resumida. Bom, por hoje é só. Nos próximos vídeos a gente comenta um pouquinho mais sobre os tipos de contextualização e as diferentes formas de fazer a tese. Até a próxima!